3 anos New. Todos os cursos com até 80% off. Mas hoje, claro que eu quero começar essa edição trazendo a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que decidiu por 5-2 tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos. E aqui no 3 em 1, você acompanha a análise e o debate dos principais pontos deste julgamento. Lembro a vocês que o Jair Bolsonaro, o ex-presidente que hoje tem 68 anos de idade, só poderá se candidatar de novo em 2030 aos 75. Então, dessa forma, ele fica afastado de 3 eleições, entre elas a nacional de 2026. Eu já quero trazer a reação de Jair Bolsonaro depois dessa decisão. Ele fez uma comparação com a facada que ele levou lá em 2019, dizendo agora que a facada foi pelas costas. Vamos ver. Pode ser emblemático para mim, como foi o 6 de setembro de 2018, quando eu levei uma facada pela frente. Hoje eu levei uma punhalada com essa adesão. Quem levou a punhalada não foi Jair Bolsonaro, foi a democracia brasileira. Perdão, gente, falei 2019, a facada foi 2018, errei por um aninho ali, peço perdão a você que nos acompanha. Então, Jair Bolsonaro dizendo, em 2018 eu tomei a facada ali na barriga, né? Agora, em 2023, uma facada pelas costas. Já quero ouvir dos senhores que avaliação vocês fazem desse julgamento, embora já fosse esperado por todos que Jair Bolsonaro se tornaria inelegível. Começo contigo, Gustavo Segré. Era previsível, Evandro, não restava dúvidas que isso ia ser assim e, tomando as palavras do Piperno, é o primeiro de muitos dos processos contra o ex-presidente, então muito provavelmente se não tivesse sido nesse, seria no próximo. Mas eu gostaria de trazer uma informação que não foi muito divulgada. Você sabe que em 2003, o ex-presidente, na época o presidente Lula, junto com o presidente Kirchner, no mesmo dia, pagaram a dívida que os dois países, Argentina e Brasil, tinham do FMI. Hoje, a ditadura venezuelana tirou os direitos eleitorais de Marina Corina por 15 anos. E não me parece casual que no mesmo dia, novamente, 2 governos de esquerda tirem do jogo 2 candidatos muito competitivos. Quero saber de você, Fábio Piperno, se de fato foi uma facada pelas costas dessa vez, como afirma Jair Bolsonaro. Boa tarde aos colegas, boa tarde à nossa audiência. Não, de forma alguma. Naquele momento, em 2018, ele foi, sim, vítima de um atentado, de um crime que quase lhe tirou a vida. Naquele momento, ele foi vítima. Depois disso, não. Depois disso, ele tentou se fazer de vítima atacando o sistema eleitoral do Brasil, atacando urnas eletrônicas, enfim, tudo isso que a gente já debateu exaustivamente. Vou dar a Gustavo Segré, a nossa audiência, uma outra informação sobre Maria Corina. Vejam, alguém que não tem nenhuma afinidade ideológica com ela, reconheço e de forma absolutamente muito bem resolvida para mim, incontestável, os direitos que ela tem de ser candidata a qualquer coisa no seu país. Tanto que, nessa semana, eu propus à nossa direção de jornalismo uma entrevista com Maria Corina e, inclusive, fiz a ponte, porque eu tenho um contato, uma pessoa muito próxima a ela, e isso estava em negociação, em conversação. A partir de tudo isso que aconteceu hoje, confesso que eu não sei o que pode acontecer. É uma violência o que é feito com ela. A Venezuela, obviamente, é uma ditadura inescrupulosa e não tem o direito de tirar concorrentes da disputa eleitoral. Aí é muito fácil falar que faz eleição toda hora. Mas eu quero ver se faz eleição com quem de fato tem vontade, tem o desejo de disputá-la. A mesma coisa que aconteceu na Guatemala, eu falei sobre isso ontem. Lá, o governo de direita tirou da disputa eleitoral a candidata de esquerda. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto, mas eu quero saber de você, Alan Gani, como é que você avalia a cassação de Jair Bolsonaro, né, essa inelegibilidade por 8 anos, e de fato você concorda que houve uma facada pelas costas? Houve uma facada pelas costas, Evandro. A nossa democracia ela está na UTI. Veja que a chapa Dilma Temer havia 300 milhões declarados e descobriram 1,5 bi numa conta da Odebrecht. Havia documentos comprobatórios, testemunhas e
eles foram absolvidos por excesso de provas, como uma famosa jornalista cunhou essa expressão à época. Ou mesmo um presidente que foi condenado por corrupção, lavagem de dinheiro em 3 instâncias e com provas materiais, testemunhas, pedalinho, etc. E voltou, foi solto e se tornou presidente. Agora, aquele que um dia questionou o processo, a urna eletrônica, o processo eleitoral, foi acusado de abuso de poder de comunicação, abuso de poder econômico, como se fosse uma vantagem eleitoral, e se tornou inelegível. Há uma baita contradição no que está ocorrendo no Brasil. Pessoal, eu quero trazer um pouquinho de como aconteceu esse julgamento. Então, votaram a favor da condenação Benedito Gonçalves, Floriano de Azevedo Marques, André Ramos, Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes. Contra essa condenação, votaram Raul Araújo e o ministro Cássio Nunes Marques. Quem fez a definição hoje para tornar Bolsonaro inelegível, se juntando ou formando a maioria, foi a ministra Carmen Lúcia, num voto muito direto. E a gente vai acompanhar um trecho agora. O que não se pode é um servidor público, no espaço público, no equipamento público, com divulgação pela EBC e pelas redes sociais oficiais, fazer achaques contra ministros do Supremo como se não estivesse atingindo a própria instituição, e não há democracia sem poder judiciário independente. Houve agravos contundentes contra o Poder Judiciário, a desqualificação do Poder Judiciário, um ataque deliberado com a exposição de fatos que já tinham sido também objetiva, formal e profundamente refutadas por este Tribunal Superior Eleitoral. Se usando vários motivos ali pelos quais ele entende que Bolsonaro precisa, sim, se tornar inelegível por 8 anos. Você discorda de um ou mais pontos, Alangani? Olha, eu queria perguntar para a ministra Carmen Lúcia as explicações da inibição temporária, né, durante as eleições. Aquilo também não foi um ataque à democracia, aquilo não foi uma censura, foi um eufemismo. Aquilo falou, estamos censurando por um tempo. E aí, isso não é um ataque à liberdade de expressão, que também é um pilar da democracia? A democracia garante a liberdade de expressão. Então está tudo errado neste país. O que eu vejo é que você não pode mais questionar absolutamente nada, né? Você questiona uma coisa, você tem que questionar com muito cuidado, ao contrário, você pode sofrer. Ô Gani, a gente está com um probleminha na sua comunicação. Deixa a gente retomar a sua comunicação para daqui a pouco a gente conversar com você melhor. Enquanto isso, eu quero ouvir você, Gustavo Segré. Você concorda, discorda ou concorda em partes com a ministra Carmen Lúcia falou? Porque ela também citou ali o uso de uma TV estatal para a divulgação dessas informações, que foi uma das questões mais discutidas por nós aqui no 3 em 1. Evandro, eu acho que foi uma falha do presidente na época, Jair Bolsonaro, utilizar o sistema público para divulgar essa reunião. Não assim a sua crítica perante a segurança ou não das urnas e do uso das urnas, mas o uso do sistema público de televisão e redes sociais do Estado configura de fato uma irregularidade eleitoral. A dúvida é se isso é justificativa suficiente para tirar a um candidato que representa milhões e milhões de brasileiros do páreo eleitoral. Dá a sensação de que os casos de corrupção não são graves, mas utilizar a máquina pública para divulgar uma reunião por uma TV que ninguém está prestando atenção, isso configura um delito gravíssimo ao ponto de tirar os direitos eleitorais do melhor candidato que a direita tem neste momento no Brasil. Gustavo Segré, você menciona que não enxerga a gravidade toda que se viu ali no Tribunal Superior Eleitoral para a condenação de Jair Bolsonaro. Um argumento muito parecido com o seu foi usado por Cássio Nunes Marques, que argumentou pela absolvição. Vamos acompanhar um trecho. Considero que a atuação de Jair Messias Bolsonaro no evento sob investigação não se voltou a obter vantagem sobre os demais contendores no pleito presidencial de 2022. Tampouco faz parte de tentativa concreta de desacreditar o resultado da eleição. Nunes Marques diz que não houve gravidade suficiente, Fábio Piperno. A gravidade, o nível da gravidade, de fato, é algo subjetivo. Por quê? Agora, a gente não sabe... Mesmo nesse caso?
Sim, a gente não sabe, por exemplo, qual o universo de eleitores, por exemplo, que poderiam ser influenciados por tudo que a TV Brasil exibiu. Agora não está, mas não é isso que está sob escrutínio, quer dizer, o nível da gravidade. O que esteve sob julgamento foi o fato de que houve, sim, algo não previsto na lei, que é o uso de instalações de governo para fazer campanha, uso, por exemplo, de rede nacional para isso, o fato de que ele fez dos ataques às urnas, inclusive com mentiras, com infilações absolutamente inverídicas, de que ele foi vítima de um hacker em 2018. Tudo isso acabou, de certa forma, ampliando aí toda a repercussão da plataforma eleitoral dele. Então, esse era o discurso de campanha. O fato dele ter usado parte desse discurso daquele evento não fez daquele evento um ato solene, como disse lá o ministro Araújo. Não, foi sim mais uma ação continuada de campanha e principalmente de uma estratégia de desacreditar o sistema eleitoral brasileiro. Gustavo Segré, você acredita que houve uma tentativa ou estratégia de campanha por parte de Jair Bolsonaro neste caso? Não, nesse ponto não. Por que não? Eu acho que ele apelava a divulgar perante os embaixadores e quem quisesse pudesse ouvir que tinha dúvidas sobre a segurança das urnas, como muita gente tinha. E isso está certo, foi resolvido pelo Congresso, não teve uma lei que permitisse o voto impresso e o Jair Bolsonaro sentia a possibilidade de fraude e ele manifestou isso. O problema era esse uso. Agora, quando lembro, perto das eleições, muitos de nós fomos proibidos de mencionar que o candidato na época Lula era amigo de ditaduras e não podíamos falar isso. E agora, como que fica? Onde está a penalidade para essa situação em que na época não podíamos expressar dessa forma e hoje você vê um Brasil e o presidente Lula não só elogiando, sino dando os parabéns, priorizando e tentando se colocar a par dessas ditaduras. Isso não configura um crime eleitoral, porque muita gente se proibiu ou não conseguiu ter essa informação em função de uma penalidade do Tribunal Superior Eleitoral, que não permitiu que muitos pudamos indicar a muitos eleitores a realidade que hoje está sendo conflagrada. Eu quero trazer um pouco de repercussão aqui também, por isso eu vou jogar aqui no nosso telão, pedir para o Vitinho jogar aqui para a gente, um Twitter com uma manifestação de Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo, apadrinhado mais uma vez por Jair Bolsonaro. A liderança do presidente Jair Bolsonaro como representante da direita brasileira é inquestionável e perdura. Dezenas de milhões de brasileiros contam com a sua voz. Seguimos juntos. Presidente foi o que disse então Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo. Fábio Piperno, você acredita que esse julgamento de Bolsonaro para aqueles com quem ele se comunica pode fazê-lo sair muito mais fortalecido? O Tarcísio é aquele político do espectro da direita que fica na situação mais incômoda a partir de hoje. Tarcísio de Freitas é um governador jovem do maior estado do país. Então, é claro que ele não tem a necessidade de correr contra o tempo. Tarcísio não precisa ter pressa, ou melhor, ele não precisaria ter pressa. Poderia muito bem trabalhar pela reeleição e daqui 7 anos ser candidato ao presidente, quem sabe, em um ambiente sem Lula. É muito menos complicado você enfrentar um político de esquerda que não seja o Lula do que bater direto com o presidente Lula, virtual candidato à reeleição. Então, a saída de Bolsonaro do jogo pode ser que apresse essa definição do Tarcísio e venha fazer com que ele antecipe em 4 anos e seja constrangido a antecipar em 4 anos a decisão de disputar a presidência. Ao contrário, inclusive, do que deseja o Beto Kassab, que político estrategista como sabe que vale muito mais a pena esperar um outro ciclo do que enfrentar um Lula robusto candidato à reeleição. O último a votar ali na sessão de hoje, dar esse julgamento de Jair Bolsonaro, foi o ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes disse que a decisão da maioria
representa e confirma a fé na democracia. Vamos acompanhar. Ao ser oficiado pelo então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, para apresentar provas sobre a fraude, obviamente não as apresentou porque elas não existem. O presidente da República que ataca a justiça eleitoral, ataca a lisura do sistema eleitoral que o elege há 40 anos, isso não é exercício de liberdade de expressão. Isso é conduta vedada. E ao fazer isso, utilizando-se do cargo de presidente da República, do dinheiro público, da estrutura do Palácio da Alvorada, da TV pública, é abuso de poder. E ao preparar tudo isso para imediatamente bombardear o eleitorado via redes sociais, uso indevido dos meios de comunicação. Tudo absolutamente interligado. Gustavo Segré, tem uma coisa que me chamou bastante a atenção aqui no discurso do ministro Alexandre de Moraes, que é o que Bolsonaro fez ao atacar mais de uma vez as urnas e o sistema eleitoral brasileiro não é liberdade de expressão como a defesa dele diz ou como o próprio presidente se defende, mas sim uma conduta vedada. Eu não entendi, Evandro. Se eu tenho uma dúvida, eu não posso expressar a dúvida e não preciso de provas para expressar uma dúvida. Se tivesse provas, eu vou na justiça diretamente. Mas, Gustavo Segré, você acha que convocar uma reunião com embaixadores, com a transmissão da TV estatal, é o melhor lugar para você colocar uma dúvida, inclusive de questões que já haviam sido sanadas, com a concordância de parte da equipe de Bolsonaro também ali para a pré-campanha? Não, Evandro. E aí é que está a questão. Eu sou contra o uso da máquina pública, mesmo nesse caso. Ele cometeu um erro. A minha dúvida é por que os assessores do presidente na época não alertaram que isso poderia configurar um crime eleitoral. E isso poderia trazer consequências como as que está penalizando hoje o presidente Jair Bolsonaro. Mas expressar a dúvida, não me parece que isso seja um exagero da liberdade de expressão. A liberdade de expressão permite que a gente se expresse com liberdade, mesmo em coisas que o dia de amanhã podem afetar a um processo judicial na esfera civil ou penal, inclusive. Mas ninguém pode vedar a questão de o que um cidadão, mesmo sendo presidente, possa querer dizer quando e onde ele desejar. Piperno, Bolsonaro estava expressando dúvida? Não, e foi muito feliz o ministro Alexandre de Moraes quando cita os questionamentos feitos, que foram feitos antes disso, pelo então ministro Barroso, pelo então presidente do TSE, ministro Barroso. Por quê? Porque o Bolsonaro, não podemos esquecer que o Bolsonaro acusou o sistema de tentar roubar a eleição dele em 2018. Ele falou isso com todas as letras. Olha, um hacker lá impediu que eu vencesse no primeiro turno e depois disso não pagaram o hacker, então eu ganhei no segundo. Sim, mas não apresentou provas. Tentou me roubar. Exatamente, o ministro Barroso. Aí falou, bom, prova isso. Até porque o Bolsonaro anunciou para o país todo em 2021, em julho de 2021, que faria uma live lá para apresentar provas. A gente está esperando isso até hoje. Então não foi só um momento de usufruir da sua liberdade de expressão, direito, aliás, consagrado a todos. Foi um momento em que ele mentiu, foi provocado a apresentar provas e não fez até hoje. E para você que nos acompanha, você deve estar se perguntando, mas isso é definitivo? Não, Bolsonaro pode recorrer a duas instâncias, uma no próprio Tribunal Superior Eleitoral e ele pode recorrer também no Supremo Tribunal Federal. Aí os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal votariam para confirmar ou não o que foi definido ali no TSE. Agora, a chance de reversão nestes casos pode ser pequena. Eu quero entender de vocês se Bolsonaro tem alguma chance ainda de sair de toda essa história sem os 8 anos de inelegibilidade, hein, Gustavo Segré? Duvido muito, Evandro. Não me parece possível. Da mesma forma que não me parece possível a reversão do caso de Deltan Dallagnol. É tirar a possibilidade que eleitores escolham a pessoa que eles querem escolher. Porque um grupo de pessoas optou, no caso de Deltan Dallagnol, por fazer uma interpretação livre da lei, por o que poderia vir a acontecer. E aqui a sensação, de novo, é de uma injustiça em termos do caso. Ou seja, não duvido
que não foi uma boa utilização do recurso público. Perfeito. Quando isso acontece, por exemplo, com um gasto desmedido, o errado, ele é obrigado a reembolsar ao erário público o valor. Por exemplo, quando o ministro viaja com o avião da FAB para uma questão dele, ele não tem os direitos eleitorais tirados. Ele devolve o dinheiro e eventualmente paga uma multa. Mas tirar a possibilidade do melhor candidato de uma ideologia de direita não poder participar de eleições, me parece, além de desmedido, proposital. Piperno, você acredita que Bolsonaro consiga reverter ou tem uma pequena chance? Ele já começa, por exemplo, no STF perdendo por 2-1. Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia de um lado e o ministro Nunes Marques do outro. Não, de fato eu não acredito e acho que, inclusive, essa pena, essa suspensão de direitos políticos, ela vai ser ampliada porque ele tem mais 15 processos e não podemos esquecer que as penas são cumulativas. Então, nesses 15 é possível que alguns sejam arquivados, em outros ele seja inocentado, e em algum ele receba a multa e em outro ele receba mais 8 anos, por exemplo.